Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, irmãos? Amém. Dito isto, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agora te adorar mais uma vez, mas através da nossa oração, agradecer o teu nome, dizer que tu és o nosso Deus, e também te agradecer porque tu tens cuidado de nós. Fizemos louvores a ti, entoamos os cânticos, aplaudimos o teu santo nome e o teu poder, te glorificamos com nossas ofertas e com nossos dízimos, Pai. Mas agora, Senhor, pedimos que o Senhor dê graça sobre nós, e o Senhor fale ao nosso coração e ministre a tua palavra, tudo segundo o teu querer e a tua vontade. Cumpre, meu Deus, o propósito, papai, desta palavra em nossa vida. Faz com que a gente possa, meu Deus, se fortalecer, que a gente possa crescer diante do Senhor, diante do teu poder, diante da tua graça e diante do teu amor. Que o Senhor, meu Deus, use a minha vida como instrumento em tuas mãos, e fale comigo também, Senhor, como tu também fales com este povo que aqui está. Abençoa esses irmãos para que eles recebam a tua palavra, para que eles pratiquem a tua palavra, para que eles produzam frutos através da palavra recebida na igreja, Pai. Que tu, Senhor, ilumine todo este momento, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos, Pai, receber aquilo que o Senhor preparou para falar conosco. Nós oramos, pedimos graça ao Senhor, que o Senhor acampe aqui anjos, Pai, para nos guardar e proteger, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de operar nessa igreja. É um culto de ceia, de comunhão, é um culto onde lembramos, Pai, do teu sacrifício feito na cruz do Calvário, é um culto onde nós vemos, Pai, a tua glória sendo manifesta sobre nós, e é um culto, Pai, que nós podemos visualizar pela fé a esperança da vida eterna e da ressurreição que o Senhor tem para nós. Então, meu Deus, nós pedimos, nos abençoa e fala conosco. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Preste atenção nessa palavra, que não é nenhum mistério, mas é algo que é muito importante para a nossa vida como cristão. A última mensagem que eu falei sobre Filipenses foi no capítulo 2, eu falei da cidade de Filipos, onde Paulo fundou uma igreja abençoada, uma igreja forte, uma igreja que tinha verdadeiramente ali a presença de Deus agindo nela, né? O lugar Filipos era um lugar estratégico, era uma rota de comércio, era uma cidade, né, bem estruturada, era uma cidade que tinha um grande poder monetário também. E Filipos, então, foi uma igreja fundada por Paulo, e Paulo, depois de preso, depois de colocado na prisão, mesmo ausente da frente daquele povo que estava na igreja, ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja. E ele escreveu essa carta aos filipenses para instruí-los, para que eles não
se perdessem na fé ou não perdessem então sua salvação. Aí na última semana, na retrasada, eu falei sobre desenvolver a salvação, falei de alguns passos, falamos do temor de Deus, falamos da obediência, falamos de firmar-se na palavra de Deus, falamos de uma série de coisas. E Paulo continua ainda, meu irmão, preocupado com a igreja, e continua falando no outro capítulo, que é o capítulo 3 que nós vemos agora, para que a igreja tivesse cautela com tudo que estava acontecendo em volta dela. Na verdade, o apóstolo Paulo ele desenhou um mapa para a vida dos cristãos daquela época. Um mapa que orientasse, um mapa que desse direção para aqueles cristãos, para que eles tivessem uma vida frutífera e abençoada. E aquela palavra de Paulo àquela igreja, ela não mudou, porque é a palavra de Deus. Então ela serve muito bem para a igreja de hoje, para nós nesse momento. Momento atual que nós vivemos, diante de tantas controvérsias, tantas contendas, tantos problemas, tantas tristezas em volta de nós, esta palavra ainda ela é viva e ela é eficaz para surtir efeitos positivos em nós, e nós seremos aquela luz que brilha para essa humanidade perdida aí. Amém? Então ele desenhou um mapa da vida cristã, e é isso que eu quero falar. Mais uma vez ele está aqui demonstrando a sua preocupação com a igreja. Por quê? Porque naquela época, olhem só, mais ou menos nos anos 50 da nossa era, nos anos 60 da nossa era, a igreja nem tinha começado a engatinhar ainda. Jesus tinha ressuscitado, os apóstolos estavam pregando o evangelho, estavam fundando a igreja do Senhor na terra, né? Estavam disseminando a palavra de Deus pelos povos conhecidos. Um discípulo foi para um lado, outro foi para o outro, um foi para a África, um foi para a Ásia, outro ficou na Europa, né? Outro ficou na própria Jerusalém, e eles pregando o evangelho. E daí veio Paulo, que levou a palavra de Deus então aos gentios, que nos dias de hoje seríamos nós, seríamos o povo que não era um povo judeu, o povo que não nasceu em Jerusalém. E daí o evangelho começou a ser disseminado, irmãos, mas Paulo, nesse momento, ele estava mostrando uma preocupação com a sua igreja, com o seu povo, com o povo cristão, porque já naquela época, fresquinha que era a igreja, os primeiros convertidos caminhando sobre a terra, uma igreja de 3, de 4, de 5 mil pessoas lá, né? E todo mundo conhecido, talvez um pouco mais, mas já tínhamos naquela época os falsos mestres, já tínhamos os falsos doutores, já tínhamos os hereges que se levantavam para falar contra os princípios e contra a vontade de Deus. Pessoas que vinham para distorcer a palavra pregada, pessoas que vinham para mudar aquilo que Deus queria para a igreja, né? Colocar doutrinas, heresias, colocar costumes, colocar uma série de coisas no meio do povo de Deus para desviar o povo de Deus do centro da vontade dele. Na verdade, Satanás, com certeza, inspira muito essas pessoas a se levantarem e ser usadas como instrumento de Deus para estar destruindo ou prejudicando a caminhada, né, do povo que foi salvo na cruz por Jesus. Então esse é o propósito de Satanás, né? Então Paulo aqui demonstrava preocupação, porque falsos líderes começavam a fluir no meio da igreja antiga. Hoje você tem observado que nós temos isso andando à nossa volta. Nós temos falsos líderes, falsos mestres, temos profetas mentirosos que estão ocupando os altares da igreja, temos, né, gente criando heresias de todo tipo para desviar a atenção da igreja daquele foco que era Jesus. Porque o nosso foco é Jesus. A nossa caminhada é em direção a Deus. O prosseguir o alvo, que Paulo também fala mais para frente no mesmo livro, ele mostra que esse alvo é Jesus. Então nós estamos aqui para chegar a Jesus, definitivamente. É a nossa preocupação, cuidar da salvação para chegar a Jesus. Só que você vê que tem um monte de gente em volta da igreja, né? Em volta do povo de Deus, tentando disseminar as heresias, tentando mudar a cabeça das pessoas, as crenças das pessoas, fazendo elas desacreditar da sua fé, daqueles princípios, daquilo que tem sido ensinado para elas, para que elas cresçam, para que elas frutifiquem, para que elas realmente sejam abençoadas, para que as promessas de Deus se cumpram nas suas vidas. Então, essas pessoas, esses falsos mestres, se levantam, meu irmão, para desviar você da fé. E Paulo aqui já estava tratando com pessoas assim. No princípio
da caminhada da igreja. E cada vez aumentou mais. E vai aumentar muito mais até o final dos tempos. Vai se estreitar este caminhar cristão. Por quê? Porque muitos falsos mestres ainda se levantarão no meio da igreja para ensinar de forma errada, para colocar a igreja num caminho errado, num caminho de perdição. E muitos pastores ainda, se não abrirem seus olhos, irmãos, vão ser enganados por esses falsos mestres. Então nós temos que ter um cuidado para que a gente esteja vigiando na nossa vida cristã, para nós não nos desviarmos do centro da vontade de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Paulo estava preocupado com isso. Na época, o que mais se levantava era o hereges tentando pegar o povo de Deus, que era convertido, o povo que tinha aceitado Jesus, que já tinha sido talvez batizado no Espírito Santo, já tinha sido batizado nas águas. O que acontecia? Eles queriam levar os cristãos de volta ao judaísmo. Eles queriam que houvesse a prática da circuncisão, que era um costume judaico, para que os cristãos abandonassem sua fé e se voltassem novamente, irmãos, para a prática do judaísmo, que era algo que Jesus Cristo, na época, aquele legalismo do judaísmo, as leis do judaísmo, Jesus Cristo abominava da forma que era exercida sobre o povo. Aí Jesus derramou um tempo de graça para a igreja, abriu as portas. Esse tipo de lei de circuncisão, por exemplo, não era mais necessário, bastava circuncidar o coração pela fé que tem em Jesus, mas ainda vinha pessoas lá para tentar levar de volta os cristãos para uma vida judaizada, trazendo costumes judaicos ainda para o cristianismo. Os dias de hoje não é muito diferente. Os dias de hoje nós vemos gente botando arca de aliança em cima de altar para pregar sobre prosperidade. Nós vemos pessoas criando uma série de coisas, colocando menorá para falar dos 7 Espíritos de Deus, menorá é aqueles castiçal de 7 pontas. A gente vê pessoas colocando objetos de culto do Antigo Testamento dentro do cristianismo, produzindo heresias, produzindo uma série de ensinamentos que levam as pessoas fora do centro da vontade de Deus. Nós podemos falar da arca como um grande exemplo da presença de Deus no passado, eu falo aqui muito sobre isso. Nós podemos falar de qualquer outro símbolo, como um tipo de manifestação do poder de Deus e da graça de Deus para a igreja de hoje. Mas o que acontecia no judaísmo não interessa para nós hoje. Fim de papo. O que interessa é o que Cristo fez e o que Cristo ensinou, de fato, para que nós tenhamos uma vida correta, digna, decente e abençoada na presença dele. Então, irmãos, eles levavam essas pessoas de volta a perder a aliança com Cristo para se voltar de novo ao judaísmo. O texto aqui nos adverte para o perigo da nossa vida sair do princípio correto e seguir princípios errados. É o sentido desse texto. Ela está nos alertando através dessa carta do apóstolo Paulo que nós não devemos largar os princípios corretos para seguir princípios errados que têm sido disseminados no nosso meio. Nós encontramos aqui nesse texto 4 atitudes que vão servir de mapa ou de, de rumo, de rota, para que a gente realmente leve a nossa vida cristã em segurança, em destino à salvação, em destino à presença de Deus, sem se desviar dela. Quando eu leio o versículo 2 e o versículo 3, olha o que diz ali, nesse texto que nós lemos. Cautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Paulo está falando isso para a igreja. Agora, irmãos, prestem bem atenção. Paulo avisa nesse texto, claramente para a igreja: cuidado com os modelos errados. Quem é e o que é que você, cristão, usa de modelo para a sua vida? Qual é a referência que você escolheu para nortear a sua caminhada enquanto cristão nesta terra? Paulo está advertindo isso. Paulo está falando: cuidado com esses cães aí, cuidado com esses falsos doutores,
né? Aqueles que eram judeus ou judaizantes, eles cometem dois erros. O primeiro, eles tentam impor costumes no meio do povo de Deus, para tirar o povo do foco da sua fé. E todo judeu, todo judaizante, ele tem orgulho espiritual. São dois erros que eles cometem. E aí você identifica esse tipo de gente dentro da igreja, que se torna um câncer, muitas vezes para prejudicar a caminhada daqueles que estão no caminho correto diante de Deus, né? Judaizantes tinha dois erros: tentar impor os costumes e o orgulho espiritual. Por exemplo, na época, a circuncisão do judeu era cortar aquela pele que envolve o órgão genital masculino, até por uma questão de saúde. Foi por isso que Deus instituiu em primeiro lugar aquilo, né? Servia muito para isso, e também como uma aliança que Deus fez com o seu povo. Todo judeu, homem, deveria ser circuncidado, e toda pessoa que viesse de fora do povo judeu e quisesse se converter ao judaísmo também tinha que ser circuncidado, para mostrar que ele tinha aliança com o Deus do povo de Israel, né? E também servia, como eu falei, para uma questão de higiene e saúde pessoal daquele povo, porque vivia no deserto, não tinha higiene, não tinha água em abundância, não se tomava banho todo dia, e você sabe, homem sabe, que é um lugarzinho que pode causar as maiores doenças realmente na vida do homem, né? Nessas questões aí sexuais e tudo mais. Então, irmãos, eles achavam que os judaizantes da época, que eles consideravam a circuncisão como um sinal de espiritualidade. Eles eram crentes já, mas eles achavam que tinham que manter a circuncisão porque era o sentido de ser espiritual. Só que Paulo também ensina que nós devemos circuncidar, então, o nosso coração, aceitando nele, no nosso coração, as leis de Cristo, os princípios de Cristo, aquilo que Jesus deixou para a sua igreja. Então Paulo está mostrando para o povo ter cuidado com o modelo errado de cristão. Tem crente que está aí dentro das igrejas, meus irmãos, mostrando um modelo totalmente errado. Você ouve pessoas falando mal do povo de Deus. Por que fala mal do povo de Deus? Eles generalizam o povo de Deus, porque no meio do povo de Deus também existe joio, não existe? Nós temos que ser o trigo, mas também existe joio, existe as ovelhas, mas também tem os bodes que estão infiltrados dentro da igreja, né? Os bodes que vão ser separados, crescem junto com a igreja, e daí às vezes não está dentro da igreja, estão dentro do povo ali, no meio do povo, estão até na comunhão da ceia da igreja, mas quando sai lá fora são contrários aos ensinamentos da igreja. Então nós temos que ter cuidado, vigiar com esse tipo de coisa, né? Eu entendo, irmãos, que todos nós aprendemos por imitação, é ou não? O filho imita o pai, o filho na fé imita o pai na fé também. O que o pai na fé faz, o filho deve fazer. Normalmente é assim, né? Dentro de casa, eu como pai tenho que dar o exemplo para os filhos para que eles me imitem, é ou não é? É por aí. Então nós aprendemos, irmãos, imitando alguém, imitando, vendo alguns modelos e trazendo para a nossa vida. Agora, quais modelos estamos trazendo para a nossa vida? Será que o meu filho pega o meu modelo para colocar na vida dele? Será que ele aplica isso? Deveria, né? Será que você pega o modelo dos bons cristãos que você conhece, de pessoas íntegras, no contexto geral da palavra, e você consegue trazer esses modelos para a sua vida? Você olha e você vê dentro da sua igreja, no meio do seu povo, um modelo de oração, um modelo de fidelidade, um modelo de honestidade, né? Você consegue enxergar dentro da igreja um modelo de honestidade, um modelo de intimidade com Deus, um modelo espiritual que serve para que você siga o exemplo dele, apesar das falhas que nós humanos temos, mas nós temos alguma coisa boa para servir de modelo para o nosso próximo. Dentro da minha casa, dentro da tua casa, qual é o modelo que você demonstra aos seus filhos, de filho de Deus, de servo de Deus? Às vezes você vem me perguntar, mas por que fulano não se converte? Por que o marido não converte? Por
Por que o filho não converte? Por que a filha não converte, irmãos? Na maioria das vezes, o modelo errado é nós que estamos dando. Você está entendendo? Na maioria das vezes é nós, irmãos, que damos um modelo errado para a nossa família. Alguma coisa nós erramos. Porque as pessoas que estão dentro da nossa casa, eles veem nós todos os dias. Eles nos conhecem. Eles sabem como falamos. Eles sabem como nós nos portamos. Eles sabem como nós tratamos as coisas de Deus. Eles sabem como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta, na frente delas e fora da frente delas, né? Na ausência delas. Enfim, que modelo que nós estamos dando dentro da nossa casa para a nossa família, para os nossos filhos. A vida cristã começa com o modelo, irmão. A Bíblia diz assim: sede meus imitadores, Paulo fala, como eu sou de Cristo. Paulo imitava o modelo de Cristo. E você imita o modelo pelo menos o de Paulo? Na verdade, nós tínhamos que imitar também o modelo de Cristo. Você está entendendo? Então, irmãos, cuidado com os modelos errados. Se seguir modelo errado, nós corremos riscos. Primeiro, nós podemos escandalizar de uma forma outras pessoas, porque nós temos um modelo errado na nossa vida. O ensino da minha parte feito errado para vocês, sem medir consequência, vai escandalizar. Eu tenho que ter cuidado no que eu ensino, no que eu vivo, para poder passar para vocês. E vocês não são diferentes de mim. Vocês também precisam ter cuidado da forma que vocês vivem, tá? Porque aprender o modelo errado, irmão, pode causar um escândalo tremendo para a igreja, para a tua família, para a tua pessoa, enfim, para nós todos. Todos sofremos o prejuízo de adquirir o modelo errado para a nossa vida, né? Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, irmãos, está aí uma coisa para se pensar. Que modelo eu dou? Eu sou digno de imitação de alguém? Você é digno de ser imitado pelo teu filho? Pelas atitudes que você tem? Teu pai pode imitar você na tua caminhada? Porque ele está indo no caminho correto? Ou será que você trouxe um modelo tipo judaizante, um costume errado, uma tradição errada, alguma coisa errada na sua vida, que essa pessoa se escandaliza e não consegue seguir o caminho de Deus de forma firme e constante? Irmãos, tudo que você faz na tua vida hoje, dentro da sua casa, e você que tem filhos principalmente, os teus filhos lá no futuro vão te imitar. Se você faz coisas boas, o teu filho vai copiar as coisas boas. Se você faz coisas erradas, teu filho vai imitar as coisas erradas. Ele não vai saber filtrar isso. Então você é o grande responsável. Mãe, pai, você que está dentro dessa igreja, você que está ouvindo esta palavra, Deus tem colocado uma responsabilidade sobre vocês, de ser uma luz para iluminar lá as pessoas que estão na escuridão. Quem está dentro do seu lar, ele olha para você como modelo para a vida dele, irmãos. Então você tem que cuidar de que jeito que você está sendo. Você é muito falador, muito brigão, você é muito teimoso, você desrespeita, você não tem a capacidade de mostrar amor pelas pessoas, você desonra a tua mulher, teus filhos, ou mulher que desonra teu marido, teus filhos também, você desonra teus pais. Que modelo é esse? Esse não serve para a igreja. Esse modelo não faz parte da igreja. A igreja nos ensina a ser bons filhos, bons pais. A igreja nos ensina a dar uma educação correta. A igreja nos ensina a tratar as pessoas de uma forma com respeito, com honra, independente do seu estado civil, da sua aparência, do seu poder aquisitivo, do seu status pessoal, independente do que ela faz, da sua formação. As pessoas têm que ser tratadas com respeito em todos os níveis, é ou não é? E se nós não fizermos isso, que modelo nós estamos mostrando para as pessoas à nossa volta? É só para pensar. Então esse é o primeiro quadro aqui do mapa que mostra como nós devemos seguir na presença de Deus como cristão. A nossa salvação está sendo desenvolvida
vida ainda, até o dia que Jesus buscar a sua igreja, até o dia que você partir dessa para melhor, né? Até o dia que você tiver que botar o palito da madeira, como dizem fora, a tua salvação vai ter que se desenvolver até esse dia. Como é que você está fazendo isso com a tua salvação? Está desenvolvendo ela. Como você está desenvolvendo? Para se pensar. Né? Pense na sua responsabilidade sobre esse tema. Você também é modelo para alguém. Cuide de si mesmo e não siga modelos errados. É a aplicação da palavra sobre a referência que nós somos ou damos para alguém. Né? Que modelo eu estou passando? Se eu estou cuidando realmente de mim, né? Como é que eu estou cuidando da minha salvação? Agora, irmão, se você tem sido mal nesse sentido, que as pessoas olham para você e não conseguem ver um bom exemplo, você tem que ser humilde também para se arrepender e dizer para Deus que você é bom. Que você está falhando como obreiro, você está falhando como servo de Deus, você está falhando como filho de Deus. Você precisa dizer para Deus: se Deus me perdoa, porque eu estou sendo mal aos teus olhos. Porque a minha caminhada como servo de Deus não está no centro da tua vontade. Eu, ao invés de ganhar, eu estou perdendo mais. Ao invés de sarar as pessoas, eu estou ferindo mais. Ao invés de tratá-las com amor e respeito e honra, eu estou fazendo o contrário. Muitas vezes estou até corrompendo pessoas. Eu tenho que procurar pensar qual é o modelo de cristão que eu estou sendo nesse mundo cruel que a gente vive. Né? Você já parou para pensar nisso na sua vida? Nós temos que pensar sobre isso. Hoje é atualidade, irmãos. Essa Bíblia aqui, esse livro está escrito há 2000 anos, mas é atualíssimo. Atualíssimo. Nós temos que saber que é uma coisa para os dias de hoje. A Bíblia sempre falou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então não muda no seu poder, na sua glória, na sua majestade, na sua palavra. É imutável. Né? É imutável. Seus princípios não se negociam. Não tem como negociar princípio. O que Deus disse. Não tem como mudar e não tem como adaptar para a tua realidade, irmão. Como é que você vai adaptar um princípio de moralidade para viver uma vida imoral? Não tem como. Né? Vai concordar com 3, 4, 5 casamentos de uma pessoa? Vai concordar com mentira das pessoas? Você está quebrando o princípio. Então você não tem como negociar isso. Ou você é, ou você não é. Porque se você faz uma coisa e faz outra depois, cadê a honra de cristão que estava na sua vida? Qual é o modelo? Qual é a referência? O temor de Deus. Se você tem temor de Deus, não tem como negociar para em outros momentos da vida não precisa ter temor. O temor é um princípio, tem que estar ali, aplicado na nossa vida, no nosso coração. Então, irmãos, cuidado. Cuidado. Como é que dá para concordar que hoje eu sirvo a Deus na igreja, mas ao mesmo tempo eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir. Aí depois eu volto na igreja, eu peço perdão e está tudo resolvido? Não é assim, irmão, você está se enganando. Você acha que simples fato de pedir perdão, Deus te perdoou? Não é assim que funciona a graça de Deus, não. A graça de Deus, irmão, você para pedir perdão a Deus, antes do perdão ser concedido, necessita um quebrantamento, um arrependimento sincero, um pranto, um choro e abominação pelo erro cometido. Se não tiver isso, você faz um pedido de perdão e joga no vento. Não é assim. Ai, Deus, me perdoa porque eu pequei. Você acha que isso resolve, move o coração de Deus para o perdão dele cair na sua vida? Você acha que o nosso Deus é assim? O nosso Deus, ele excede muito em misericórdia do que justiça. Isso é verdade. Mas, irmãos, o pecado, o princípio quebrado, não tem negociação com Deus. Se você verdadeiramente no seu coração você não se arrepender, não sentir repúdio pelo seu ato de erro praticado, sabe, por aquele pecado cometido, você não desejar nunca mais querer participar daquele tipo de ato ou desse pecado, se você não tiver aqui no seu coração, não adianta nem pedir perdão para Deus. Porque Deus não vai olhar as tuas palavras e o teu pensamento, Ele vai olhar a intenção do teu coração.
pedir perdão para amanhã fazer de novo e no outro dia voltar para pedir perdão outra vez? Isso aí não é um modelo cristão. O modelo cristão é deixar para trás os erros e começar uma nova vida. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro caminho da rota espiritual que Paulo está ensinando aos filipenses é que modelo nós somos ou que modelo nós temos de referência para a nossa vida. Bom, amém? Pense nisso. Segunda coisa que Paulo fala, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Ele fala assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala assim, circuncidado ao 8º dia, ele era circuncidado, da linhagem de Israel, veio da tribo de Benjamim, foi hebreu de hebreus, nasceu de hebreus, tá? Quanto à lei, ele era fariseu. Era todo o oposto do cristianismo de Deus. Esse era Paulo. Quanto ao zelo, olha o que ele diz, perseguidor da igreja. Ele zelava tanto pelo farisaísmo da época, pelo judaísmo da época, que ele era perseguidor de quem se convertia ao cristianismo, né? Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível para você. Se existe justiça na lei, ele era o cara irrepreensível pela lei. Ele cumpria a lei, ele seguia a lei, ele vivia a lei, respirava a lei todo dia na sua vida. Mas ele fala assim, o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Olha o que Paulo falou aqui. Você parou para meditar e para ver o quanto que é profundo isso aí, irmãos? Quantas pessoas estão aqui dentro hoje? Não levante a mão, não quero saber disso. Só quero colocar. Você aceitou Cristo? Você batizou nas águas? Você está dentro da igreja? Você vem nos cultos? Você está aqui há anos, talvez? Você está aqui talvez há pouco tempo, há muito tempo? Isso não importa. Não existe uma idade para crescer na fé. Né? É gradativo o crescimento. Uns crescem mais rápido, outros menos. Mas todos crescem. Mas pensa um pouquinho, irmão. Pensa no que Paulo falou. E eu te pergunto, será que você não se converteu ao cristianismo, mas está apegado ainda a muitas coisas do seu passado? Será que não tem muitas coisas na sua vida passada que você está carregando com você hoje, que você não deveria mais carregar? Paulo disse, considera todo o passado dele, a sabedoria, o conhecimento. Ele era um poliglota, ele era uma pessoa erudita, uma pessoa sábia, instruída, conhecia os idiomas falados na época, os mais comuns todos, de cor e salteado, de ler, escrever e falar. Paulo era o cara, foi escolhido pelo Sinédrio, que era o tribunal judaico, para ser o caçador cristão. Aqueles que se consideravam, que eram considerados uma heresia contra o judaísmo antigo. Esse era o cara. Era o juiz Sérgio Moro hoje que estava fazendo a Operação Lava Jato. Era o cara que estava sendo aplaudido, idolatrado, engrandecido, porque fazia aquilo que se achava certo, porque ele era judeu. E para o judeu aquilo era certo. Ele era o cara. Mas quando ele encontrou Jesus naquele caminho na estrada de Damasco, se você olhar depois em Atos 9, você vai ver que a conversão do apóstolo Paulo está ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você vai ver que ele teve um encontro real com Cristo, de perseguidor, ele passou a perseguir. Jesus falou para ele: você vai padecer muito pelo meu nome, porque você se converteu, porque eu te escolhi para te levar diante das autoridades, dos grandes da terra, para falar do meu testemunho, para dar testemunho do meu favor, da minha ressurreição, né, do meu sacrifício na cruz, enfim. Então mais ou menos por aí a conversa dele com Jesus. E Paulo se tornou um vaso de honra para Jesus, e até o fim da vida, até ser decapitado, ele serviu a Jesus, considerando todo aquele passado glorioso diante do judaísmo que ele tinha como um refúgio para a vida dele. Aquilo lá não
nós estamos no cristianismo, irmão, e estamos vivendo no passado antigo ainda. Aquele passado lá de quando eu era do mundo, aquele passado quando eu fazia determinadas coisas, quando eu vivia de forma errada. Quantas pessoas não se despojaram da velha criatura mesmo, dizendo que tem nascido de novo? Quantos adultérios, quantas prostituições, quantas mentiras, quantas situações da vida dos crentes de hoje não foram tratadas, e as pessoas estão enganadas muitas vezes por si mesmas acerca da sua consciência. Tem aquela propaganda de discoteca, você desapegou das coisas que te prendem, do teu passado, do orgulho que talvez você tinha da tua posição, ou da riqueza que talvez você conquistou no passado, ou talvez você teve um momento de glória na tua vida. Aquilo lá é refúgio, irmão. Aquilo lá não serve para o cristianismo. Cristianismo é simplicidade, cristianismo é humildade, tá? Cristianismo é uma vida nova verdadeiramente, um novo caminhar, um novo rumo, é deixar para trás aquilo que te prende, aquilo que te destrói, aquilo que te envergonha, e seguir em novidade a cada dia. Isso é cristianismo. No passado éramos apegados a tantas coisas, né? Paulo abriu mão do status, do prestígio, do conforto, da segurança dos seus bens. Você sabia que uma coisa que você se apega pode ser uma brecha na sua vida? Um apego em alguma coisa material, um apego em alguma pessoa, um apego em alguma conquista que você teve, pode ser uma brecha que abre a porta para Satanás se andar com a tua vida, irmão. Cuidado com a tua salvação. Preste atenção. Olha o que Paulo fala, irmãos, que nós devemos negar para viver em novidade de vida. O teu trabalho, pouco importa para Deus. Tua riqueza, Deus vai deixar tudo. O teu orgulho, irmão, vai ter que morrer, senão você não entra no céu, né? Você vai ter que se despojar de tudo aquilo que não é legal. Sabe a arrogância que temos às vezes, o orgulho, né? Situações da nossa vida que foram gloriosas, irmãos. Isso não conta. Até as lembranças boas do passado, às vezes não é bom nem trazer para cá. Por quê? Porque muitas vezes as lembranças boas nos fazem desviar da vontade de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Paulo trocou tudo por servir a Deus. Cuidado, irmãos. Nós estamos num tempo materialista, onde só se pensa em ganhar dinheiro, onde só se pensa em trabalhar, onde só se pensa em adquirir coisas. Só se pensa desse jeito. Tem pai que deixa a família em casa, sabe? Para ter 2, 3 empregos. Tem mãe que faz isso, deixa os filhos na vizinha, deixa o filho na creche. Não é errado, período, tempo, sim. Mas tem gente que às vezes de dia não basta, tem que ser de noite também. Onde vai chegar? Que cuidado você está tendo com aquilo que Deus deu para você? Está entendendo, irmão? Trabalhar é bom, você tem que trabalhar. Mas vai adiantar trabalhar 2 horários? Vai resolver o teu problema financeiro. Mas o teu problema financeiro não vai resolver o teu filho, que você não viu crescer e não educou. Está entendendo? Porque você negligenciou. Então o que é que Deus quer para a nossa vida? Que a gente se desapegue, que a gente largue as coisas que nos prendem, né? Seja ele o que for. Pergunto para você está disposto a abrir mão de algo por amor de Cristo? Todo mundo vai dizer amém, todo mundo vai dizer sim, eu estou. Então abre. Não adianta me falar, você tem que abrir. Às vezes, irmão, você tem que abrir mão de muitas coisas, de coisas boas para você, de coisas que para você isso você também precisa deixar para trás. Deus não vai se alegrar se você estiver com o teu coração nas suas conquistas. Então você tem que estar disposto a não. Irmãos, na sua vida, para Deus, só vai ter valor. Deus só vai valorizar na sua vida. Se você tem algo na sua vida que Deus não pode
você também não pode ter. Você está me entendendo? Ou você larga essas coisas, ou Deus não vai poder trabalhar. Você abriu uma brecha. Se Deus, a tua própria vida, se Deus não puder usar a tua vida, também não adianta. Porque se Deus não pode usar a vida, quem que vai usar? Então tem que começar a pensar. Salvação não é brincadeira, vida com Cristo não é brincadeira, estar na igreja não é um passeio, não é um ponto de encontro. Não é um lugar onde as pessoas se encontram para contar piada, não é um lugar onde as pessoas se encontram para somente se abraçar, para apertar a mão um do outro, para falar um com o outro, para fazer amizade. Tudo isso pode acontecer, mas igreja é o lugar de, em primeiro lugar, servir a Deus. O dia que eu não puder servir a Deus, eu sou o primeiro a me ausentar de Deus. Eu vou estar aqui ocupando espaço, eu vou estar aqui me enganando, eu vou estar aqui mostrando que eu sou crente, se dentro do meu coração às vezes isso não é verdade. Muita gente se faz crente para mostrar que é crente, porque hoje ser crente para muitos é status. Acho que eu sou cristão, sou pastor, sou obreiro, sou diácono. Graças a Deus por isso. Mas meu maior título é servir. Entendeu? As coisas do passado, a posição, a situação de vida que você tem não interessa para Deus. Deus só quer de você o que Ele pode usar. Se a tua vida pode ser instrumento nas mãos dele, amém. Se não pode, você não está do lado dele. Então pense nisso. Pense nisso. Tem algumas coisas na nossa vida que nós simplesmente precisamos jogar fora. Simples. Isso não serve para mim. O dia que eu me converti, vou contar só o testemunho. Eu gostava muito de música sertaneja da época, era aquela época de Leandro Leonardo, era a época de Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Aquelas músicas, hoje eu chamo de música de corno. Só traz tristeza e lembrança da namorada que deixou, da mulher que não sei o quê, não traz nada que edifica. Essa palavra edifica. Eu gostava muito disso, embora eu não era nada disso que eu falei. Mas enfim, eu gostava muito disso, mas a minha conversão foi autêntica. Eu digo isso, sabe, irmãos? Cara nem com qualquer pessoa, porque quando eu me converti, eu nem dar para as pessoas, eu dei. Eu quebrei, jogamos fora, destruímos, acabamos de vez com aquilo que não prestava para nada, porque se não presta para mim, não vai servir para nenhuma outra pessoa, nem para o ímpio, porque eu não posso alimentar o ímpio com um lixo no inferno, né? Para que ele se fortaleça mais com esse lixo ainda. Então eu quebro e jogo fora. O que não presta para mim, não presta para o meu irmão. Por isso que eu tenho uma primícia comigo de dizer assim, primícia fala não, né? Que quando eu dou algo para alguém, eu nunca dou algo para a pessoa que eu não quereria para mim ou não usaria. Eu nunca dou um presente para ninguém se não for algo que eu mesmo seria capaz de usar. Então eu prefiro não dar. Entendeu? Eu prefiro não dar, se é para dar algo que a pessoa, que eu não usaria para a pessoa e a pessoa se sentir talvez ofendida, humilhada, né? Eu não dou. Então eu aprendi isso. Então o que não serve para mim não serve para os outros. Eu peguei esse CD. Acabei com tudo. Os livros que eu tinha, muitos livros que eu gostava de ler, também jogando tudo fora. Fotografias que a gente tinha e nos trazia lembranças absurdas, não é verdade? Coisas que nós detestávamos, porque cristãos. E agora só o que interessa é a parte que presta. O que não presta, a parte é ruim, fica no lixo. É isso que Deus quer do cristão. Que se despode das coisas que façam ele ficar apegado. Agora, algumas coisas você simplesmente lança fora. Outras você pode consagrar a Deus. Que são boas. Para que Deus realmente receba. Amém, irmão? Você está entendendo então? Filipenses capítulo 2, versículo 21. Busco o que é seu
e não o que é de Cristo. Quanta gente busca o que é seu, o que é humano, mundano e material, e deixa o que é de Cristo para trás? Muitas pessoas. Então, vamos repensando nossa vida aí. Paulo dizia assim, ó, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive. Amém. Glória a Deus. Né? Então vamos prestar atenção. Outra coisa, capítulo 8, 9 e 10. Deveras considero tudo como perda e por causa da sublimidade do Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar Cristo. 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ponto. Preste atenção agora. Irmãos, quando você olha para Jesus, você tem noção do que ele fez por você? Você parou para pensar na cruz? Nós passamos a Páscoa agora. Você viu o Pedro crucificado aqui? Viu ter pregado ele de verdade na cruz? Né? Só amarraram um velcrozinho, se soltou. Devia ter pregado ele para mostrar como era. Né? Então, vocês conseguem entender, irmãos, olhando para essa passagem, o valor ou ter a visão correta do que Jesus fez, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Quantas pessoas vivem na igreja, irmãos, não se preocupam com isso, não choram por isso, não gemem por isso, porque Jesus pagou um preço pela tua vida. Não é chorar por Jesus, é chorar porque você foi alcançado pela misericórdia dele. Vocês viram quantas pessoas fazem isso? Pensam que é seu, mas não pensam no que Deus fez. Saber o sacrifício de Jesus, entender o que ele fez, dá equilíbrio para a vida do crente. O crente sabe até onde pode ir, porque ele vai lembrar, poxa, Jesus morreu por mim, esse pecado aí ele já levou na cruz, eu não tenho mais, então não vou fazer. Eu tenho um equilíbrio espiritualmente falando, porque eu lembro do que Jesus fez. Você conhece a pessoa de Jesus? Você sabe contar a história que Jesus veio? Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que ressuscitar? Por que ele subiu ao céu? Por que ele vai voltar para pegar a igreja e levar para ele? A Bíblia fala. Você conhece? Você conhece o poder de Deus? Você acredita que é? Porque o poder da vida na mão dele? Você acredita que o canceroso pode entrar aqui no estado terminal para morrer e sair daqui curado? Você conhece isso? Você acredita que o Senhor pode batizar você com o Espírito Santo e dar dons espirituais? Você acredita que Deus pode usar você para tirar uma radiografia da vida de um irmão que você nunca viu? E revelar segredos ocultos ao coração só daquele irmão? É o poder de Deus. Tem um monte de crente que não crê mais nisso, e é crente. Por quê? Se não crê no poder de Deus. Cuidado, irmãos, quando a gente não crê nas coisas de Deus, a gente está correndo um risco severo. Né? Está correndo um risco severo. Já estou acabando, não fique nervoso, está calor. Mas eu vou falar tudo. Então, irmãos, você conhece a pessoa de Cristo? Você conhece o poder de Cristo? Essa coisa sublime que Paulo fala, que é o poder dele, o sacrifício dele, a pessoa dele, que Paulo conheceu, que fez Paulo renunciar a tudo antes, a ter cuidado com as coisas de Deus e viver a presença de Deus. Né? Você já viu a porta que Deus abriu para o reino do céu? Quando você vê Jesus pregando o Evangelho ali, salvando as pessoas, curando as pessoas, morrendo na cruz, mostrando toda a sua majestade para aquele povo, você consegue visualizar a porta que foi aberta para você entrar no reino de Deus? Nós temos que olhar para essa história. Senão, já era. Precisamos ter a visão correta daquilo que Jesus fez. O sacrifício de Jesus, ele nos trouxe santificação, ele nos trouxe poder, ele nos trouxe autoridade. Tem gente que não conhece nada disso.
não expulsa o demônio porque não tem autoridade, não conhece o poder do nome de Jesus. Que é por qualquer cristão que está aqui sentado na minha frente. Se manifestar um demônio aí, você pode chegar ali, orar, repreender em nome de Jesus, e ele tem que ir embora. Se você não faz, é porque você não crê. Isso não é um poder otorgado a pastores, a líderes, a não sei quem. É o mais humilde servo que tem esse poder. O mais humilde que tem esse poder. Que é o que é arrogante e não tem esse poder. Entenderam, irmãos? Mas você conhece isso? Você tem coragem de orar para o enfermo? Você tem coragem de enfrentar leões, quem sabe? Né? Para poder falar do amor de Cristo para alguém? Você tem coragem de encontrar, às vezes, pessoas que são até, se dizem ateu, né? Que não creem em nada. E falar que Jesus vive, que Jesus tem poder para salvar, para mudar a história daquela pessoa. Você tem? Nós temos que ter. Nós temos que ter convicção dentro do coração do amor de Cristo, de tudo que Ele fez por nós. Conhecimento real de Cristo. Cristo não é uma mentira, não é uma história. Cristo não é uma fábula, não é uma lenda contada. Cristo não é uma parábola. Cristo não é nada desse tipo de coisa. Cristo é tão real quanto eu e você somos. Você talvez não seja Cristo, né? Mas Ele está presente em todos os momentos perto de você. Você fala com Ele e Ele fala com você. Sabe? É como você está respirando aqui, irmãos. Cristo é tão real quanto isso. Né? Então nós temos que crer. Jesus ressuscitou para provar que realmente a ressurreição existe. Se você não ressuscitar, não crer nisso, então pode parar de servir a Deus hoje, porque você não vai para o céu. E só vai para o céu mesmo porque Ele tem ressuscitado. Embora teremos uma segunda ressurreição, que será a dos ímpios, vai receber a sua condição eterna e afastamento eterno da presença de Deus. Mas todos nós vamos ressuscitar. Você vai morrer amanhã, depois de 10 anos, 20 anos, se Jesus não voltar antes, você um dia vai ter que ressuscitar para poder chegar à presença de Deus. Paulo, ele falou que ele se desapegou de tudo, ele cuidava da salvação, ele não entrava em falsas doutrinas, em heresias, porque de qualquer jeito ele esperava alcançar a ressurreição. Ele morreu decapitado, irmãos. Decapitado. Em Roma. Cortaram a cabeça dele, chamava-se uma morte limpa. Quando uma pessoa era decapitada no Império Romano é porque era morto com honra. Porque era cidadão romano, ou porque ele era soldado romano, era general romano, era alguma pessoa que tinha uma posição na sociedade romana. Aí a morte limpa, puf, cortava a cabeça do cara. O cara não sofria, era uma morte na hora. Foi abreviada o sofrimento de Paulo nesse sentido, né? Mas Paulo morreu com esperança que ele iria ressuscitar. E ele vai ressuscitar. Na hora que Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Como se eu morrer ou você morrer, você tem que ter firme esperança no seu coração da ressurreição, porque senão você não vai ter morada na vida eterna. Então, se preocupe com a tua salvação, se preocupe com a tua caminhada, se preocupe com os teus pensamentos, se preocupe com o que você faz, para que você realmente possa ressuscitar em Cristo e ter vida eterna com Ele. Amém, irmãos? Nós temos que encarar a vida cristã, a nossa vida, como um alvo. Paulo diz assim: eu prossigo adiante para o alvo. A nossa vida, irmãos, é como se fosse uma flecha lançada em direção ao alvo. Ela não pode se desviar, senão ela erra o alvo. O alvo é Cristo. E a nossa vida é essa flecha. Você foi lançado. Se você não cuidar, meu irmão, você pode se desviar do caminho. E daí? Você não atinge o alvo. Paulo encarava a vida como
salvação não é o começo da tua vida cristã. A tua salvação é o fim, é o alvo que você tem que perseguir enquanto você vive. Você aceitar Cristo não é o momento mais importante da sua vida. O momento mais importante da sua vida é como que você vai chegar lá. Então a salvação não é começo, a salvação é fim. É fim, é o meu alvo, é o projeto estabelecido para onde eu tenho que cuidar disso, para que a minha vida atinja o alvo. Salvação não é começo de vida, salvação é final de vida. Se você viver a vida toda certinho, viver a vida toda santinho, e alguns citarrões também, e chegar no último da sua vida, no último dia da sua vida, você pisou na casca de banana e escorregou, você não atingiu o alvo, você perdeu os alvos. Você está entendendo? Para aceitar Jesus, irmãos, é só um passo de milhões e milhões que você vai ter que dar até o dia que você atingir o alvo. Então, você considera-se salvo? Amém? Eu também me considero salvo. Agora, a grande pergunta é: você vê a sua vida como um alvo em direção a Cristo? Você vê como uma flecha, quer dizer, em direção ao alvo que é Cristo? Se você não vê a sua vida assim, irmão, trate de ver. Porque a qualquer momento que você cair, você... Amém? Paulo desejava experimentar o poder da ressurreição. Né? Quem olha para o passado e para o presente perde a esperança de ver esse poder da ressurreição da sua vida. Olhe para o alvo que é Cristo. Siga em frente, mediante luta, mediante dificuldade, mediante tristeza, mediante dor, angústia, doença, mediante solidão, mediante tristeza profunda, mas não saia da presença de Deus. Permaneça firme para o alvo. Esse é o mapa da salvação que Deus te dá, a rota direcionada. Amém, meus irmãos? Amém. Dito isto, nós vamos à Santa Ceia. Né? Paulo nos deu as preciosas instruções. Aquele que às vezes não participa da ceia, já quero dizer isso, já está quebrando uma ordenança. Porque toda a igreja deve, obrigatoriamente, para ser igreja, participar da comunhão da igreja. Né? Quando eu fico fora de um culto de Santa Ceia na igreja, quando eu fico fora por motivos fúteis, por meus desejos carnais, por minhas vontades, por meus prazeres, eu considero, como pastor, olhando para a palavra de Deus, que eu estou quebrando uma ordenança de Cristo, estou trazendo até como pecado para a minha vida. Porque eu não quero ter comunhão com Deus, eu não dou valor a essa comunhão. A igreja na qual eu ouço a palavra, ela se reúne e é um princípio que nós devemos quebrar. Você que é batizado, né? Você que é membro da igreja, você deve participar, porque só vai ser bênção para a sua vida. Amém, irmãos? Nós vamos direto para a Santa Ceia e vamos orar antes, tá? Então, irmãos, eu quero que você guarde essa palavra, que é o desenvolvimento da salvação que Paulo falava aos Filipenses. Tente praticar na sua vida e você vai ver que coisas melhores vão vir sobre o caminho. Amém? E agora nós vamos à Santa Ceia. Então, irmãos, eu antes de orar com vocês, eu queria dizer assim, nós vamos falar ali na palavra de Deus. Jesus fala do exame pessoal de fazer. Pecado, hein? Coisas que estão na nossa vida que não nos tornam dignos de chegar à mesa do Senhor. Então não faça uma Santa Ceia só porque você tem a obrigação de fazer. A obrigação de fazer é uma coisa, estar apto para fazer é outra coisa. É melhor então não fazer de forma errada, não medindo as consequências espirituais para a tua vida. Muitos fracos e muitos
o discernimento de como participar desse momento. Tem gente que não tem conceito na sua vida pessoal. Tem gente, irmão, que continua pecando. A esses eu digo, não faça Santa Ceia. Não faça. Melhor não fazer do que fazer, né? E se tornar pior do que já era. A Bíblia diz que quando a gente participa da ceia de forma indigna, nós nos tornamos, de novo, culpados. Nós vamos nos tornar réu do corpo e do sangue de Cristo. É como se estivéssemos condenando Jesus mais uma vez. Porque eu quero fazer a comunhão do meu jeito. E Jesus não morreu para ter comunhão com pessoas de qualquer jeito. Jesus morreu para ter comunhão com aqueles que verdadeiramente o temem, o obedecem, o respeitam, o honrem, amém? E realmente reconhecem o que ele fez na cruz do Calvário. Então, quem não reconhece isso, quem não entende isso, irmão, não faça isso acontecer. Não faça. Né? Porque é muito grave. É um pecado dos mais graves que você poderia cometer. É se dirigir à mesa da ceia, participar desta comunhão, sabendo que você não pode fazer. Né? Cuidado com o pecado que você pratica. Porque a ceia representa a nossa comunhão entre nós todos com Deus. Quando eu não estou na ceia, é porque eu não estou em comunhão com Deus. Quem não faz ceia é porque a sua vida não está ligada a Cristo. Porque o que realmente está ligado em Cristo, ele deixa o pecado e participa dessa ceia. Amém? Às vezes as pessoas renunciam ao que é terreno, ao que é humano, renunciam àquilo que lhe dá, não renunciam àquilo que lhe dá prazer, deixam de lado as coisas de Deus para abraçar as coisas do mundo. Não faça isso. Abrace o que é Deus e você não vai se arrepender. Eu sirvo a Deus há quase 25 anos. Sou pastor já pregando a palavra basicamente há 20 anos. Nunca nós ficamos desamparados. Mas sempre nós tivemos cuidado com a nossa vida espiritual. Pecamos e erramos como qualquer outra pessoa. Mas temos a capacidade, glória a Deus por isso, de reconhecer quando nós pecamos e buscar realmente o perdão e o arrependimento para que possamos viver com Deus. Então faça isso na sua vida. Escolha o modelo correto de vida para você. Amém, meus irmãos?